Olá pessoal, estamos hoje estudando sobre fundamentos da eletricidade. Primeira aula, aula 1, sobre a história da eletricidade. Então vamos para a nossa tela. Nesse primeiro conteúdo iremos estudar sobre os instrumentos de medição, os tipos de rede, os circuitos elétricos, as grandezas elétricas e o eletromagnetismo. Nessa aula de hoje também iremos estudar sobre a história da eletricidade, sobre a origem da matéria, sobre os estados da matéria e sobre a estrutura do átomo. O que se tem registro, os primeiros registros que se tem notícia sobre eletricidade foram os relâmpagos nos dias de chuva, que são vistos por muitos e muitos anos e já existem antes mesmo da humanidade. O relâmpago é um clarão, uma descarga elétrica que produz entre duas nuvens uma grande movimentação de elétrons. E na figura 2 também mostra uma luz intensa de curta duração. A eletricidade foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um ambá em um pedaço de pele de carneiro observou que pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio ambá. Então se atribui a ele a descoberta. Só que em 1600, esse rapaz chamado William Gilbert, ele fez um livro e tinha as palavras-chave lá chamadas eletricidade e magnetismo. Então ele que denominou lá as palavras eletricidade e magnetismo. Só que no século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito, graças a Otto, que ele fez uma máquina que era simples, era uma esfera de enxofre que girava constantemente atritando-se em terra. Então atribui-se também a Otto essa invenção. Só que no dia 15 de junho de 1752, em meio a uma grande tempestade, Benjamin Franklin resolveu provar algumas de suas suposições científicas. O cientista também escritor, diplomado lá, Benjamin Franklin, usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel e acabou inventando posteriormente o para-raios. Só que no período entre 1780 a 1790, Galvani dedicou-se aos seus estudos sobre a interação da eletricidade em animais. Ele fez pequenas experiências lá com rãs e ele descobriu também que a eletricidade influencia na forma humana. Só que o cientista também que inventou a pilha, Alessandro Volta, era seu parceiro de Galvani lá, e ele atribui-se até a unidade de medida do volt a Alessandro Volta, em homenagem a ele. Seu trabalho foi crucial para a história da ciência, já que pela primeira vez conseguiu-se que fosse produzido um fluxo estável de eletricidade. Então, Alessandro Volta foi o criador da pilha. Posteriormente, aí vem as baterias, então devemos isso a Alessandro Volta. Em 1831, Michael Faraday descobre que a variação na intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina. Faraday aí inventa uma máquina, inventa também a gaiola de Faraday e inventa o dínamo. Posteriormente, Thomas Edison, que é conhecido como inventor da lâmpada, talvez seja sua criação mais famosa, em 1878, depois de inúmeras tentativas, Edison desenvolveu o filamento da lâmpada incandescente, gerando luz, e a partir daí a corrente elétrica. Não podemos deixar de fora também Nikola Tesla, que foi um grande inventor austro-húngaro que deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes dos últimos séculos. Entre elas está a transmissão via rádio, a robótica, o controle remoto, o radar, a física teórica e nuclear, e entre outros. Devemos a ele também todos os estudos sobre a corrente alternada. Em 1882, Thomas Edison, da partir daí a primeira usina geradora de eletricidade, aí, ficava lá em Manhattan, na cidade de Nova York, ao sul de Fulton Street. O local era pequeno, media 15 por 30 metros, e usava motores a vapor e atendia só 400 lâmpadas. A primeira usina hidrelétrica foi aberta no Rio Fox. Ela produzia cerca de 12,5 kW de eletricidade e ela movia 2 moinhos de papel. Também não podemos deixar de fora Charles Duffy, que ele teve uns estudos sobre a eletricidade também muito a fundo. E ele desenvolveu diversos experimentos acerca da condução da eletricidade, observando que um fio de barbante seco era isolante, enquanto que o barbante úmido era condutor. Então, ele também várias experiências. O Thomas Davenport, foi o primeiro rapaz a ter uma patente, sobre máquinas elétricas em 1837, ativamente visionário. Ele criou o motor e a locomotiva, posteriormente a locomotiva elétrica. A primeira fotografia colorida, devemos atribuir isso a James Maxwell, Foi o rapaz que conseguiu bater uma primeira foto colorida. Só que ele também fez muitos estudos sobre a mecânica estatística, sobre a cinética dos gases, sobre o eletromagnetismo e sobre a mecânica quântica. William Thomson também, não podemos deixar de fora, Seus estudos colaboraram para a fabricação de melhores galvanômetros, e cabos elétricos,
E ele também contribuiu aí para os cabos telégrafos, né, também, telegráfico, né, que fica entre a Europa e a América do Norte no fundo do Oceano Atlântico. Então ele também teve sua parcela de contribuição. Já no Brasil, né, foi Dom Pedro II que inaugurou a primeira central, ficava na ferrovia Dom Pedro II lá, no Rio de Janeiro, né, cuja fonte de energia era um dínamo. E a primeira usina hidrelétrica do país, tá, e da América Latina também, né, fica lá em Marmelos, foi a Marmelos Zero, foi instalada no rio Paraibuna, né, na altura da Cachoeira de Marmelos, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A matriz energética brasileira, né, tem suas fontes em vários lugares. As fontes primárias dela, esse gráfico ele mostra, né, a microhidrogeração, a eólica, a solar, a térmica, a nuclear, né. Eu vou deixar esse slide para vocês verem posteriormente, vou deixar também um vídeo para vocês, né? E aí nesse gráfico nós vemos as usinas hidroelétricas de grande e médio porte. E nesse outro gráfico, as usinas térmicas de grande porte. As fontes renováveis também do Brasil avançaram muito em 2019. Nesse gráfico aí na nossa tela aí dá para ver, né? Subiu muito, a meta para 2019 era 5.761,58 e o realizado foi quase isso, né? Foi mais do que isso, na verdade, 7.246,41 megawatts de potência. E aí também temos um gráfico lá, com base na ANEEL, né? Que foi injetado na rede em 2019, 3.667 megawatts das centrais do norte. As centrais eólicas cresceram também 970 megawatts e as fotovoltaicas tiveram sua contribuição de 551 megawatts. No Brasil, nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, com capacidade instalada de 12.600 megaquilowatt-hora, a usina termoelétrica de Santa Cruz, que fica localizada no Rio de Janeiro, com capacidade instalada de 7.766 megawatts, a usina nuclear de Angra dos Reis, que tem capacidade instalada de 1.600 megawatts. E agora entramos na origem da matéria, né? A origem da matéria é muito vasta, né? Acredita que o surgimento da matéria se deu a partir da teoria do Big Bang, né? Uma grande explosão há muitos e muitos anos atrás, cerca de 13,7 bilhões de anos. No início só existia 4 energias, né? Que era a força nuclear forte e fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional. E uma dessas forças se desprendeu das outras, né? Das outras 3, se deu-se uma grande explosão. Já os estados da matéria, conhecemos no ensino médio 3, sólido, líquido e gasoso. Mas nessa aula a gente vai mostrar que existe mais, né? O primeiro estado da matéria chamamos de condensado de Bose-Einstein, né? Logo após vem o sólido, logo após o sólido vem os líquidos, logo após os líquidos vem os gasosos e logo após vem o plasma. Já nos estados da matéria a gente tem aí, do sólido para o líquido a gente tem a fusão, né? Quando o material sai do estado sólido para o líquido. Podemos ver isso com a água. Do líquido para o gasoso a gente tem a vaporização, e aí são os estados da matéria. Quando se sai do gasoso para o sólido, a gente tem a sublimação. Nesse slide dá para se ver tudo. Para iniciarmos estudos sobre a eletricidade, o primeiro passo é entender como ela está disposta à estrutura atômica. O átomo é formado por partículas que nós chamamos de elétrons, prótons e nêutrons, né? No núcleo do átomo está localizado os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera está localizado os elétrons. O nêutron é uma partícula que possui carga elétrica nula, né? Um dos princípios da eletrostática 1 refere-se ao comportamento de uma carga na presença de outra, na qual, primeiro, cargas do mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Apesar do átomo possuir carga líquida zero, a função da quantidade de prótons pode ser igual ao de elétrons. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons dependendo de algumas condições. Quando um átomo perde um elétron, ele torna-se eletricamente positivo, pois a quantidade de prótons é maior que a de elétrons. Considerando o material condutor, quando uma força eletromotriz é aplicada a uma estrutura fornecendo uma orientação dos elétrons livres, né, há-se movimento de elétrons, então chamamos isso de corrente elétrica. Nessa figura dá para se ver aí a perda, né, dos elétrons aí dos átomos, né? Se vê que eles podem percorrer vários materiais. Pode-se então conceituar-se a corrente elétrica como sendo o fluxo ordenado dos elétrons em uma direção. Se a gente tiver alguma dúvida, pessoal, aí a gente pode, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aí, essa do YouTube, e também a gente pode ir lá na História da Eletricidade também, que eu vou deixar o link aqui também, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.